trabalho traz o estudo de caso e nós retiramos as informações do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. O estudo de caso ele analisa profundamente e podemos dizer que até exaustivamente um ou mais casos, de maneira que nós trazemos informações amplas, detalhadas sobre eles. E também é considerado um delineamento muito adequado quando nós estamos investigando fenômenos que estão muito ligados ao seu contexto real, de uma maneira que a gente não consegue nem perceber com clareza os limites entre esse fenômeno investigado e esse contexto de realidade. Trazemos aqui quais são os propósitos do estudo de caso, lembrando que o propósito é trazer uma visão global do problema, identificando quais são os fatores que o influenciam e por eles são influenciados. E as etapas do estudo de caso passam pela sua formulação do problema, que é você definir qual é a questão da pesquisa. Depois você vai definir quais são as unidades caso, que aí pode ser um indivíduo apenas, ou até mesmo uma nação, uma cultura inteira. Você vai fazer a seleção dos casos e, por fim, você vai trazer o detalhamento, né? A elaboração do protocolo é o detalhamento de como você vai conduzir a sua pesquisa. Coleta de dados. Na maioria dos estudos de caso, a coleta de dados pode ser feita mediante a observação, a entrevistas e as análises de documento. Já nas entrevistas, elas requerem uma tomada de múltiplos cuidados para a sua condução, tais como definição da modalidade de entrevista, quantidade de entrevista, seleção dos informantes e negociação da entrevista. Quanto técnica de pesquisa, a observação pode assumir pelo menos 3 modalidades: a espontânea, a sistemática e a participante. A consulta a fontes documentais é imprescindível para qualquer estudo de caso. Uma análise de estudo de casos não deve meramente resumir o caso. Ela precisa identificar questões e problemas-chave, propor e avaliar medidas alternativas e extrair conclusões apropriadas. Quando falamos de codificação de dados, precisamos pensar se será realizada antes ou depois da coleta de dados. Se feita antes, a elaboração do questionário ou do formulário para esse fim tem que ser feita. Quando se decide pós-codificação, a gente precisa fazer julgamentos complexos acerca dos dados, sendo necessário definir critérios para isso. Agora vamos falar dos dados que foram coletados, de forma que o pesquisador consiga tomar alguma decisão e alguma conclusão a partir deles, tá? Nas pesquisas quantitativas, as categorias frequentemente são estabelecidas a priori, o que simplifica sobremaneira o trabalho analítico. Já nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial das categorias é reexaminado e modificado sucessivamente para obter ideias mais abrangentes e significativas. Então, a categorização dos dados possibilita sua descrição. Contudo, mesmo que a pesquisa seja de cunho descritivo, é necessário que o pesquisador ultrapasse a mera descrição, buscando acrescentar algo ao questionamento existente sobre o assunto. Preciso questionar. E para que o estudo de campo tenha algum valor, é necessário que seja capaz de acrescentar algo ao que já é conhecido. Isso não significa, porém, que deva obrigatoriamente culminar num conjunto de preposições capazes de proporcionar uma nova perspectiva teórica. O estudo de campo pode ser reconhecido como válido quando se mostra capaz de levantar novas questões, hipóteses ou serem consideradas em um futuro estudo. A redação do relatório de um estudo de caso geralmente exige mais do pesquisador do que outras modalidades de pesquisa, pois os dados são numerosos e obtidos de forma diferentes, tornando-se necessário sua seleção e organização de forma criteriosa. Nos estudos de caso, existem diferentes estruturas redacionais, e aqui destacamos a clássica, onde encontra-se os periódicos científicos, teses e dissertações, a estrutura narrativa, onde destaca-se o caso histórico, a estrutura descritiva, a qual relata os aspectos sociais e de uma empresa, por exemplo, a construção de teoria, que pode sugerir ampliações de uma teoria que está sendo analisada, e a estrutura de suspense, que desvenda a situação analisada de forma gradual. E para melhor conhecimento sobre este assunto, recomendamos os livros
Como elaborar projetos de pesquisa, de Antônio Carlos Gil, que foi o livro utilizado para essa apresentação. O livro Estudo de Casos, Planejamentos e Métodos, de Robert Wynne, que é o livro mais conhecido sobre o assunto. E o livro Estudo de Caso, uma estratégia de pesquisa, de Gilberto Martins, que foi o primeiro livro publicado por autor brasileiro. E também selecionamos exemplos de estudo de caso em dissertações do Educimate. A apropriação do conceito de números por um estudante com síndrome de Williams, a perspectiva dos espaços de educação não formal e da abordagem CPSA na formação de técnicos de mineração, a escola sustentável, um estudo de caso envolvido em uma escola municipal de Aracruz, a educação financeira, um estudo de caso na formação inicial de professores de matemática. E para finalizar, quanto mais suas questões procurarem explicar alguma circunstância presente ou algum fenômeno social, mais o método do estudo de caso será relevante.